Olá pessoal, bem-vindos ao dia 12 do nosso projeto Enem Matemática 30 dias. Hoje o tema é função do primeiro grau, um conteúdo que aparece bastante no Enem, quase sempre em forma de situações problema. Então, se você domina bem esse assunto, ganha pontos importantes nessa prova. Vamos juntos? A questão que vamos resolver hoje é a questão 138 da prova cinza do Enem de 2024. Essa questão mostra como uma função do primeiro grau pode ser usada de formas diferentes. Eu vou apresentar duas resoluções. A primeira com o conceito de função linear e a segunda com uma tabela que traz uma outra maneira de enxergar o problema. Antes de resolver, dê aquela pausa esperta, leia a questão com calma e tente pensar em como você resolveria. Depois, volte aqui para comparar sua resposta com as duas estratégias que vou trazer para vocês. Vamos lá? Então, a primeira coisa que é importante é a leitura do enunciado. Você já fez essa leitura e eu vou anotar aqui o que é mais importante para a gente poder ganhar um tempo aí. O custo total cresce de forma linear. Linear. Pensou em função linear, pensou em linear, na verdade, não precisa dizer assim, função. Pensou em linear, função do primeiro grau tem que vir na cabeça. Porque ela representa sempre uma linha, uma reta. E a tabela apresenta esse custo para três quantidades de mochila diferentes. O custo total em real para a produção de 80 mochilas será de... Se ele pede 80 mochilas, dá até uma vontadinha de somar ali o 30 com o 50, não dá não? Eu sinto que dá, mas não pode. Por quê? Porque aqui em cima também ele avisa que tem um custo fixo e um custo variável. E eu não sei quanto é esse custo fixo. E esse custo fixo vai ser para todas as quantidades de mochila. Então eu preciso determinar, preciso descobrir. Como ele avisa que é uma função do primeiro grau, a gente pode usar o conceito, a definição de função do primeiro grau, que é f de x igual a ax mais b. E a partir disso, nós vamos achar o valor de A e o de B e depois substituir para achar o valor de 80 mochilas. Então vamos lá? Resolvendo aqui, 2 pontos são suficientes para você determinar qual o A e o B. Então a gente vai fazer assim, primeiro, f de 30 é igual a 1050, certo? E f de 50 é igual a 1650. Daqui, nós vamos tirar um sistema. Então, nós vamos substituir na nossa lei de formação da função o x por 30 e o f de x pelo valor do f de 30. Então, vai ficar assim, a vezes 30, 30a, mais b, igual a 1050. E aí, a de baixo, a função quando é 50, 50a mais b igual a 1650. Para resolver esse tipo de sistema, pessoal, toda vez que vocês tiverem 2 pontos para uma função do primeiro grau, vocês vão ter sempre esse mais b aí bonitinho, prontinho para ser utilizado. Duas maneiras. Você pode subtrair uma equação da outra, fazer uma menos a outra, ou simplesmente multiplicar uma por menos 1. Eu, particularmente, prefiro multiplicar uma por menos 1. Por quê? Para você não se perder em sinais, principalmente. Nesse caso é tudo positivo, fica um pouco mais fácil, Mas caso aconteça de ter números negativos no meio, para a gente não se perder no sinal, multiplica todo mundo por menos 1. E nesse caso, eu vou aconselhar multiplicar de cima, porque aí vai ficar mais simples. E aí a gente utiliza a adição para resolver. Paty, não sei fazer por adição, só sei fazer por substituição. Pessoal, aí agora é com vocês.
A resolução de sistemas fica nas suas mãos, assim como a resolução desse problema, que dá pra gente resolver de outras maneiras. E é uma das coisas que eu mais amo na matemática, é a gente ter essas possibilidades. Você escolher aquilo que vai ser melhor para você resolver. Tá? Eu tenho aluno que só resolve por substituição e eu tenho aluno que só resolve por adição. Eu, Patrícia, acho mais prático a adição. Tá? Então a gente soma aqui, ó. Vai ficar 20A, que menos 30 mais 50 dá 20. Menos 1050 mais 1650 dá 600. Então, nós temos que o nosso A é 30. E aí, substituindo em uma das duas, né? Vou pegar a primeira também. 30 vezes 30 mais B é igual a 1050. Então, o nosso B é 1050 menos 900. Então, nosso B vale 150. E aí, para nós calcularmos o F de 80, nós vamos fazer A, que é 30, vezes 80, que é o X, mais 150, que é o B. Só para ficar mais claro, a nossa função ficaria 30x mais 150, tá? E aí, isso aqui vai dar 2.400 mais 150, que dá 2.550. Alternativa C. Isso é utilizando o conceito da lei de formação da função do primeiro grau, que é f de x igual a x mais b. Tem um jeito mais prático, Paty? Tem, né? Inclusive, quando eu pensei, primeira vez que eu vi a questão que eu resolvi, eu não utilizei essa ideia da função, né? Mas como a gente fala muito de função do primeiro grau, achei melhor mostrar para vocês também essa possibilidade. Vamos para a segunda? Em branco e vamos pensar na mesma questão de uma maneira um pouquinho mais simples, tá? Pensando sempre na mesma ideia, né? Lembrar que tem um custo fixo e um custo variável e eu vou em busca de quanto é esse custo fixo. E como que eu vou fazer para descobrir isso? Vale lembrar, né? De repente você veio direto para a segunda resolução. Nós vamos fazer esse cálculo utilizando a tabela e vamos calcular quanto que nós vamos pagar por 80 mochilas, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho mochilas e reais. Se eu tenho 30 mochilas, eu vou pagar R$1.050. Se eu tenho 50 mochilas, eu vou pagar 1.650. Então, nós vamos fazer tipo, seria a taxa de variação, tá? Se a gente for olhar para o item, para a resolução anterior, nós estamos calculando o A, né? Que é a taxa de variação, que é a taxa de inclinação da função do primeiro grau. Mas de uma outra maneira. Aqui nós vamos ter que 20 mochilas custaram R$600. Então, isso me dá a possibilidade de calcular o valor de uma mochila. Então, eu vou fazer como? 20 mochilas custam R$600, uma mochila vai custar R$30. Então, R$30 cada mochila. E como a gente vai fazer para descobrir o custo fixo? Bom, eu já sei o valor de uma mochila, mas eu sei também que 30 mochilas custam R$1.050. Então, eu vou fazer 30 vezes 30, significa que eu tive um gasto de R$900. Então, para achar o custo fixo, eu vou fazer 1.050 menos 900 e isso vai dar 150. Então, eu já sei o custo fixo e quanto custa cada mochila. Aí eu consigo determinar o valor de 80 mochilas. Como? 80 vezes 30 é o variável, mais 150 que é a parte fixa. Então, isso vai dar 2.400 mais 150 igual a R$2.550.
Deixa lá nos comentários se vocês fizeram de alguma maneira diferente. Eu vou ficar bem contente de saber aí como que vocês fizeram essa parte. Tá certo? Então é isso. Chegamos ao fim do desafio do dia 12. Vimos que de uma mesma questão pode ser resolvida de mais de uma forma, e isso é muito importante para o Enem e para a matemática, tá? Se um caminho não ficar claro, você pode tentar outro. Continue acompanhando o projeto Enem Matemática 30 dias e não esqueça, estudar um pouquinho todo dia, com certeza faz toda a diferença na sua preparação. Nos vemos amanhã. Até lá!